Pai querido, Pai amado, chegamos aqui para mais uma oração, Deus, a favor de pessoas que estão enfermas, pessoas que estão enfrentando uma dificuldade emocional grande, uma depressão, que estão enfrentando, Deus, um momento difícil na vida profissional. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Tua palavra diz: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e Tu me glorificarás. Nós invocamos a manifestação da graça, a manifestação do Teu poder, a manifestação do Teu amor, para alcançar quem está com diagnóstico de uma doença terrível, alguém presente, alguém pela rádio, pela TV, pela internet, alguém que diz: eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta do céu. Venha, Senhor, hoje o dia todo estaremos aqui, Senhor, nesse combate espiritual, usando, Senhor, a virtude do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, que Ele nos fortaleça, Senhor, no nosso homem interior, porque queremos ver povo liberto, pessoas libertas, pessoas atormentadas de espíritos imundos, pessoas escravizadas pelo mal, ó Deus, pessoas que estão enfrentando uma grande crise. Vem, 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 ore agora, diga: Deus, olha para mim, eu vim pedir a Tua ajuda, fale com as Suas palavras. Deus, olha para mim, eu vim pedir um milagre, eu vim pedir uma resposta, eu vim pedir uma mudança da minha história, uma mudança na minha vida. Ele é Deus para mudar histórias, Ele é Deus para mudar vidas, Ele é Deus para fazer mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. A Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Então vem, Senhor, vem, abraça este povo, Senhor, mostra-te com o Teu grande poder, mostra-te com a Tua habilidade, capacidade de fazer maravilhas. E eu quero esse povo Te louvando, Te adorando, eu quero essa pessoa cantando louvores ao Teu nome. Levante as mãos, por favor, e diga: Senhor, olha para mim, eu preciso de Ti, da manifestação do Teu poder para abençoar a minha vida e a minha família e nos libertar de toda opressão, de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos. Podem sentar, por favor. Agora vamos entrar na mensagem de hoje, pessoal. O Novo Testamento, Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. E esses dias agora, eu tenho mostrado um pouquinho mais de Mateus. Eu comecei no capítulo 8 esses dias, e eu vou voltar hoje aqui. Mas só que eu comecei no 5, e eu vou pegar do início. Por quê? É um detalhe muito importante que nós temos que ver aqui. Capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. O que Jesus fazia no monte? Ele buscava Deus, ele tinha comunhão com Deus. E ali, se você, a maioria da igreja, dos teólogos, né, a maioria dos pregadores, eles creem que ali é a constituição do reino de Deus. É do capítulo 5 em diante, as bem-aventuranças. E ele então, depois de ele explicar tudo, dar informações, isso aí ele desceu. Quando ele desceu do monte, uma multidão o seguia. Irmão, se você buscar a Deus, as pessoas vão ver algo de Deus em você. Não tem outro jeito. Eu tenho falado para os pastores, até para a igreja, Deus não tem fórmula mágica, não tem queridinhos, não tem privilegiados, não. Deus tem homens que sobem ao monte, não é um monte físico, não. Pessoas que vivem na presença dEle, buscam a presença dEle. Não quer dizer que essas pessoas não tenham lutas, que elas não tenham adversidade, mas elas não perdem a paz. A comunhão é tão forte com Deus que ela não se assusta. Eu tenho dito, parece até um tom de brincadeira, mas é sério ao mesmo tempo. Como assim? Pode aparecer o diabo de chifres, assim, eu sou o diabo, o problema é seu, sai daqui em nome de Jesus. A comunhão com Deus traz essa segurança, a comunhão com Deus faz você fazer isso. Então, aprenda a andar na presença de Deus. Aí vem aqui: eis que veio um leproso e o adorou. Aquele leproso reconheceu o que os judeus não reconheciam ainda, que ali estava o próprio Deus. O que a Bíblia diz? Que devemos adorar somente a Deus, né? Por que Jesus aceitou a adoração? Porque era o próprio Deus que ali estava. Claro que ele veio como homem, mas era o próprio Deus encarnado. E ele entendeu isso, aquele leproso. Ali estava um homem que podia mudar a história dele, que o próprio Deus habitava nele, estava nele, né? E disse, e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. No curso Fé, o missionário R.R. Soares, ele diz, é a única passagem bíblica, entenda, em que a pessoa não tinha condição, não tinha certeza se Deus queria ou não. Ele diz, se quiseres. Até pensou? É porque no curso Fé ele fala, a famosa frase, se for a tua vontade, nem sempre não deve ser usado. Imagine que eu vou ao médico, meu médico disse, eu já estou com câncer, um exemplo. Será que eu posso orar assim, Senhor Deus, se for a tua vontade, me cura?
Pega bem isso aí? Não. Você tem um filho no álcool, nas drogas, entenda bem, perturbado mesmo, se for a tua vontade, libera. Sabe o que Deus quer? Então, nem sempre usar, se for a tua vontade, deve encaixar nas nossas orações, nem sempre. Às vezes queremos mostrar uma modéstia, quer dizer, uma humildade, mas que não é falta de conhecimento, porque a vontade de Deus está aqui, ó. Está aqui. Eu não tenho que perguntar a Deus, se eu quiser, o Senhor pode me curar. Não. Nós que conhecemos o nome de Jesus, que já estamos na nova aliança, ou doença, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Quer dizer, você usa a autoridade, você usa o poder que há no nome de Jesus para lutar, para vencer aquela batalha ali. É assim que você faz. Aí vamos mais à frente. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Esse logo aqui, a gente tem que entender, não é? Pode ser instantâneo, e às vezes demora um pouquinho, não é? Quantas vezes nós oramos e não acontece nada, eu acho que eu não orei direito. Não, a Bíblia não diz resistir ao diabo e ele dirá de vós. Ele fica firme, está amaldiçoado em nome de Jesus. Eu falei até para os pastores, se eu fosse olhar para mim hoje, eu nem viria aqui pregar o evangelho hoje, nem pregaria, entende? Mas o que eu fiz? Eu estou aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele tirar de vós. Então eu fico firme naquela presença. Isso é muito importante. Então a pessoa entender esse toque aqui. Aí, e disse então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, entenda, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunha. Muito importante, porque ele não queria apenas, entenda, o homem curado, o homem, isso aqui que é importante para nós, o que veja essa palavra, que ele diz assim, para lhe servir de testemunho. Então, muito mais do que ser curado, você se torna o quê? Uma testemunha do Evangelho. Muito mais do que ser abençoado, quando você recebe a cura, por exemplo, ou qualquer outra bênção de Deus, você se torna uma testemunha do Evangelho. É isso que nós devemos entender. Por que eu quero ser curado? Ninguém quer ficar doente. Um médico falou comigo: ô Jaime, quando eu dou um remédio para uma pessoa, eu dou para a pessoa ser curada. Quando você ora para a pessoa ser curada. Aí ele brincou: nós estamos do mesmo lado? Nós não somos inimigos, não. Brinquei com ele, né? Nós não somos inimigos, não. Mas é verdade, entenda. Você vai, entenda bem, orar. Quando você ora com um propósito. Aqui é para ver a bênção de Deus, para ter o poder de Deus, ter a ajuda dos céus realmente. Então isso é para nós. Nós vamos ser testemunhas. Não é só curado, não. E por que eu quero ser curado? Porque eu não quero ficar doente. Mas quem quer ficar doente? Não é verdade? Porque eu falei da prosperidade. Eu quero prosperar, mas quem não quer prosperar? Não é verdade? Quem não quer prosperar? Mas vem cá, para que você quer prosperar? Para viver? Porque não, pastor, eu não tenho vaidade não, só quero viver melhor, comer melhor, morar melhor. Mas todo mundo quer isso. Nós, entenda bem, temos uma diferença. Nós estamos buscando primeiro o reino de Deus. Nós queremos mostrar para as pessoas que aquilo é o reino de Deus, é o testemunho, porque aquilo não é fórmula mágica, não. Aquilo, você viu o testemunho que passou aí da campanha que eu fiz? Quer dizer, aquilo ali é mostrando o poder de Deus. Você se torna uma testemunha do Evangelho. Você vai ao médico e o médico tem a doença tal, você entra em oração ou pede alguém para orar com você e você, em nome de Jesus, está amaldiçoado essa doença. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Quando você age dessa maneira, o poder de Deus opera. Aí você se torna o quê? Testemunha. Você se torna testemunha. Assim, você não vai falar com ninguém agora. Você vai lá porque ele vai perguntar: como é que você ficou curado? Aí vai ser testemunha. Jesus tocou em mim, entenda bem. Na hora que ele tocou, a lepra desapareceu do meu corpo. Quer dizer, você vai ser uma testemunha. Olha que bonito. Então somos nós nos tornamos testemunhas do Evangelho. Veja comigo Atos dos Apóstolos, que você conhece bastante, capítulo 1, versículo 8. Você conhece bem, Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vamos lá, pessoal. E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, nós nos tornamos testemunhas quando o poder de Deus opera. Lembra que Jesus falou: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Rapaz, como é que você conseguiu se libertar daquela perturbação que você tinha? Pelo Espírito de Deus. Alguém orou em nome de Jesus e o poder do Espírito Santo entrou, quer dizer, ele se manifestou em mim. Jesus está dizendo: você não vai agora falar com ninguém, você vai lá ser testemunha. Nós temos que ser testemunhas. Aquele homem, aquele grupo dos sacerdotes, conforme Moisés, né? Eles estavam vendo ali um testemunho. Rapaz, como é que você ficou curado? Foi Jesus.
É bonito isso aqui. Então nós precisamos de ser testemunha do Evangelho. Aí você vai sair daqui, vai para João capítulo 5. É a mesma coisa, cura também, mas o mesmo propósito. Isso, diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Nós temos que entender o que é um relato, o que é um testemunho. Que é um relato, porque tem uma passagem bíblica que dá uma polêmica tremenda para muita gente. O quê? Quando o Saul foi consultar a feiticeira, quem apareceu ali naquele relato? Samuel, né? Mas não foi Samuel, nós sabemos que é um demônio enganando, entende? Mas se você ler ali o relato do que eles acreditavam, eles criam daquela maneira. E se você tem que pegar bem atenção, o relato, ninguém mais falou isso aqui na Bíblia, em outro lugar da Bíblia tem esse testemunho aqui. Então, aqui é um relato de como eles criam, quer dizer, como eles acreditavam, como é que eles aceitavam aquilo, só para você entender isso aí. Aí diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. E ele tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aqui que você vê o que é o espírito religioso, pessoal. O que é? Olha só o que é o espírito religioso. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Peraí, o que é? Eles deviam falar: peraí, curou você de quê? E o que ele ia falar? Há 38 anos eu sou paralítico, 38 anos eu fiquei paralítico, aconteceu isso, todos me conhecem aqui, entende? Tenho esse testemunho, tenho prova do que eu estou falando para vocês, entende? Durante 38 anos, quando ele falou assim: queres ficar? Eu disse assim: eu quero, não tem ninguém que me ajuda nessa tradição que nós temos aqui, entende? Ninguém vem para me ajudar, onde que eu vá, vai o outro antes de mim. Jesus disse: queres ficar? Levanta, toma a tua cama e anda. Aí não perguntaram: você vê o que é o religioso? Eles deviam dizer: bem, peraí, você foi curado de quê? Mas não quiseram, porque o religioso, o negócio dele é combater a fé dos outros só. É só aquilo, você vê hoje aí, entende? De vez em quando você vê um engraçadinho: as pessoas foram curadas lá da Igreja da Graça não sei quantas vezes. Tá bom, tem uma vez uma pessoa que gosta de dar muito testemunho, mas vem cá, e as pessoas que receberam bênçãos que estavam marcadas aí, ninguém vai perguntar para ele. Ninguém vai perguntar como essas pessoas agora. Como a senhora que falamos aqui de Curitiba, que tinha um buraco na perna, não é verdade? O Douglas lá, a menininha na Praça da Sé, que o pé era torto e o pé voltou para o lugar. Agora, esses dias agora atrás aqui, uma senhora estava com todos os dedos tortos na mão, todos endireitados. Eles não querem mais, porque o negócio deles é só criticar, é pegar o que eles acham falha, entenda bem, e bater naquilo ali, bater naquilo ali. Ele disse assim: eles podem falar: pessoal, tem um pessoal lá que é brincadeira, parece que é abençoado todo dia. Mas vem cá, mas tem casa, e vai conversar com aquelas pessoas. Então é muito sério, porque você não pode ver, a internet hoje dá voz para todo mundo, até para os mentirosos. A internet hoje dá voz até para os malucos, para os doidos. Vem negócio de comida, já viu? Um diz assim: come arroz, o outro não come arroz. Né? O outro diz assim: você toma remédio para pressão, para diabetes, não sei o quê, para de tomar isso aqui que está acabando com você. A indústria farmacêutica não quer que saibam disso aqui, porque esse vídeo vai sair do ar. Quando você ouve aqui, nem ouve mais. Não. Eles estão vendendo uma formulazinha deles, que eles não querem que compre o remédio da farmácia, mas querem que compre o deles. Só para você entender, não tem isso na internet? Até um tempo atrás, agora, eu fiquei meio, vamos dizer assim, como diz, bobo, né? Que uma senhora
Ela era uma atriz. Porque tem dia que ela passa na internet que ela era nutricionista, ela era médica, não sei o quê. Um dia ela, mas o que a senhora é? Afinal de contas, não, eu sou uma atriz. Eles me dão um roteiro e eu vou e falo aquilo ali. Agora você vê. E com aquilo, aí sim que tem que verificar, mas você vê muito isso aí na coisa. Então também tem essas pessoas que fazem essas brincadeiras, ou seja, essa chacota com a fé. Não tem que olhar para eles, não tem que olhar para eles, não tem que olhar para eles. Aí diz, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo. Olha aí, irmãozinho, tem gente que é curada e não vai para o templo depois. Não, quem foi curado tem que ficar no templo. Aí agora, é como o cego Bartimeu. Quando ele ficou curado, o que ele fez? Ele continuou na beira do caminho? Não, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Entende? Ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Isso que é importante. Aqui também está dizendo isso. E depois encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Opa, outro ensinamento. Jesus está mostrando que a razão, entenda ali, foi o pecado. Nesse caso era. Você vai e não peques mais. Tem situação, como aqui mesmo no livro de Mateus, onde nós estávamos, se você vê no capítulo 9, primeiro ele perdoou o homem, depois ele levantou o homem. Mas tem situação que a pessoa é curada, é liberta, não quer dizer que Deus concorda com o seu pecado, não, irmão. Não, de maneira alguma. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque tem gente que acha, do jeito que eu sou, Deus me usa, do jeito que eu sou, Deus me abençoa. Alguém fala assim? Mas não quer dizer que Deus está concordando com o seu erro. Ele é misericordioso, ele é bondoso. Mas tem gente que acha, não tem problema algum, eu fazendo isso aqui, né, cheio dos meus erros aqui, Jesus me abençoou, misericórdia. Mas ele falou, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Por quê? Porque a porta está aberta para o inimigo entrar, a porta está aberta para o diabo entrar. Terminando já então, diz assim: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Pronto. É o que nós temos que fazer, não temos que negar. Quantas vezes eu ouço testemunho, né, que a pessoa fala assim, o que houve? Um dia a senhora deu um testemunho, ela tinha tido um AVC e ficou todas aquelas sequelas. E na oração desapareceu tudo. Aí o médico brincou com ela quando ela chegou lá na coisa. Não é a senhora não. Eu chamei aquela que teve um AVC, mas sou eu mesmo. Não foi a senhora está aí perfeita. Aí ela foi Jesus. Quer dizer, a pessoa não tem vergonha, mas tem gente que tem. Deus é bom, né? É misericórdia, ou então nem fala nada. Sumiu, que bom, né? Não, porque eu orei, porque alguém orou por mim. Não negue o testemunho. Porque, voltando, nós recebemos poder para quê? Para ser testemunhas. Recebemos poder para ser testemunhas do Evangelho. Entenda bem, é a nossa mensagem de hoje. Tem que ver sobre isso aqui. Então você deve verificar bem. O primeiro caso, o homem ficou curado por poder de Deus. Agora, quem ele tinha que ir? Tinha um grupo de religiosos lá e falou: pessoal, eu quero apresentar aqui a oferta designada por Moisés, que tinha aquele sacrifício da época. Você foi curado? Como é que você foi curado? Jesus me curou. Quer dizer, serviu de testemunho para eles. Aqui, esse homem não sabia, depois que ele ficou sabendo quem era Jesus, ele falou: foi Jesus que me curou. E isso é muito importante para nós. Nunca negue o testemunho, porque você recebeu a bênção, o poder de Deus se manifestou. Quando ele opera em você, quando ele se manifesta em você, não é apenas para te curar, é para você ser uma testemunha do Evangelho. E agora vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Pai querido, Pai amado, nós chegamos diante da tua santa e gloriosa presença. Conosco, Deus, há pessoas pela TV, pela rádio, pela internet, pessoas com os mais diversos problemas, com as mais diversas dificuldades, impossibilidades. Alguém doente, alguém aflito, alguém angustiado, alguém que está diante de ti agora dizendo: eu preciso de um milagre, eu preciso de ajuda. Estenda as tuas mãos, oh meu Deus, para tocar nessa pessoa agora. Estenda as tuas mãos, ó Deus, para operar o milagre que ela está clamando. O maior é a salvação. Quem não tem, pede, não importa quem você foi até hoje. Você pode ter tido uma vida promíscua, devassa, uma vida imoral, uma vida criminosa, uma vida religiosa, uma vida pacata. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora é hora de clamar: me salva. Aí na sua casa, a família colocou a nossa TV para você ir para o céu. Toma a decisão aí, aceite Jesus. Você que está pela internet, está pela rádio, toma a decisão agora: me salva, Jesus. Ele vai te salvar.
Ah, Jesus é aquele que já é salvo. Diga: não me deixe perder a salvação. Fala para ele: Jesus, o Senhor conhece tudo a meu respeito. O Senhor sabe onde eu errei, onde eu estou errado, de maneira consciente ou inconsciente. Mas eu estou aqui clamando pela misericórdia. Eu estou aqui clamando pelo perdão, Deus. Eu estou aqui clamando, Senhor, que o Senhor perdoe todos os meus erros, onde eu errei de maneira consciente ou inconsciente, com palavra, pensamento, ação, omissão. Perdoa, Pai. E se você tem alguma coisa contra alguém, não fica com essa coisa, não. Diga: Jesus, aquela pessoa me ofendeu, mas que ela se arrependa, porque eu libero perdão para ela. Agora, Senhor, estenda as tuas mãos para quem ora conosco agora, nessa reunião aqui em jejum, Deus. Há alguém com uma doença incurável, alguém pela rádio, pela TV, pela internet, alguém que foi desenganado pelos médicos, o câncer deu metástase, se espalhou pelo corpo, entrou na corrente sanguínea. Entra agora. Entra, meu Deus, com a tua mão forte. Entra com o teu poder libertador na vida da pessoa que passou a noite toda, Deus, com dores, com febre, Deus, acordando de hora em hora. Toca, Deus. Toca essa pessoa que está com dores na junta, nas articulações. Meu Deus, essa pessoa parece estar até com dengue, Deus. Vem agora. Ah, Deus do céu. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Criador dos céus e da terra. Deus de maravilhas. Deus de milagres. Eu oro agora pela pessoa que está perturbada, que está com uma depressão forte, que tem pensado em se matar, que tem tido pensamentos horríveis, Deus, pensamentos confusos, perturbadores. Essa pessoa que alguém disse que ela tem um guia de frente, que ela tem um guia de cabeça. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a voz na autoridade, levanto a voz no poder que há no nome de Jesus Cristo, e eu digo: Satanás, solte a saúde dessa pessoa. Espírito de enfermidade, vai embora. Eu amaldiçoo esse câncer. Onde esse câncer estiver, ele vai embora. Onde estiver esse câncer, eu digo: o câncer vai embora. O câncer desapareça. O câncer suma do corpo desta pessoa. O câncer vai embora agora. Metástase do câncer, o tumor que apareceu, a ferida que não cicatriza, essa ferida no nariz desse homem vai embora agora. Na orelha dessa pessoa que está perdendo a parte da orelha, em nome de Jesus Cristo. Eu falo agora todo problema cardíaco, a cardiopatia grave, a lesão no coração, onde estiver a doença, em qualquer órgão do aparelho digestivo, do aparelho reprodutor, em qualquer parte desse corpo, é do alto da cabeça à planta dos pés, eu digo: ó enfermidade, saia, ó doença, vai embora. Agora essa doença que está segurando os movimentos, as articulações, saia agora. Em nome de Jesus de Nazaré, a ordem já foi dada. Todo mal, toda doença, toda enfermidade que estiver no corpo desta pessoa, nós estamos amaldiçoando. Esse mal que tem colocado a demência, é o Alzheimer, é o mal de Parkinson. Oh meu Deus, passa em todo o sistema nervoso dessa pessoa agora. Vai passando, meu Deus, dos ossos, nas juntas, nas articulações, vai passando no organismo dessa pessoa, vai passando no fígado, nos rins, vai passando nos pulmões desse homem, dessa mulher, vai passando na bexiga, essa dor abdominal. Oh meu Deus, seja o mal que for, nós estamos amaldiçoando e nós estamos em guerra. É contra você, Satanás. Você pode ter sido pago, mandado, enviado, alguém lhe presenteou para fazer essa pessoa sofrer. Em nome de Jesus estamos mandando: sai dessa pessoa aqui agora. Esta pessoa que está nos assistindo agora, nos ouvindo, o espírito da doença, da enfermidade, pega o seu mal agora. É a perturbação, é o medo, é a angústia, é a depressão, é a opressão, é o mal-estar. Onde houver uma obra maligna, nós estamos desfazendo agora. Se o trabalho foi feito pesado, não interessa. O que interessa, Satanás, é que você vai soltar essa pessoa agora, em nome de Jesus. Sai macumba, sai amarração do inferno, sai perturbação do inferno, que essa pessoa está vendo vultos, que essa pessoa está ouvindo vozes, que ela está escutando passos dentro de casa, ela tem um medo que ela não sabe explicar, é o medo de tudo, medo de nada. Eu digo: sai toda perturbação, toda opressão maligna, toda opressão diabólica, toda opressão satânica, fora, em nome de Jesus.